raio. Em certa época era temido como o martelo dos deuses. Novas descobertas revelam que ele é mais estranho e mais fatal do que qualquer mito antigo. As evidências sugerem que cada raio sobre a Terra está conectado à explosão de uma estrela em uma galáxia distante. Cada explosão envenena literalmente a atmosfera. Cada raio carrega milhões de volts de energia. O raio mata mais pessoas do que os tornados, nevascas e furacões combinados. De repente ouvi um estrondo alto e aquele flash gigante de luz me atingiu no rosto. Esta é a estranha e surpreendente ciência do raio. Raios de fogo. O raio é lindo, atraente, mas é um assassino. A queda de um raio pode começar incêndios fatais em florestas, derrubar aviões, provocar queda de energia e escurecer cidades inteiras. E o raio é um mistério para a ciência até hoje. Os raios caem no planeta cerca de 3 milhões de vezes a cada dia e ainda não sabemos como eles funcionam. Na verdade, os astrônomos sabem melhor como as estrelas explodem no meio de uma galáxia do que como um raio funciona a poucos quilômetros acima de nossas cabeças. Uma nova geração de instrumentos tecnológicos começam a revelar que o raio é muito mais poderoso e misterioso do que se pensava anteriormente. Steve Kummer, da Universidade de Duke, está numa caça aos raios. Ele e seus alunos desafiam o clima mais perigoso do mundo para levar uma câmera de alta velocidade diretamente para dentro da tempestade. Eles são auxiliados por uma rede de espiões de raios e caçadores de tempestades pouco conhecida. The National Lightning Detection Network acompanha as tempestades por todo o país, conectados por satélites, sensores remotos e a web. The National Lightning Detection Network nos dá uma visão ampla do raio acontecendo em qualquer momento determinado nos Estados Unidos. E assim conseguimos descobrir onde há quedas fortes de raios e se existe uma tempestade especialmente interessante num determinado local onde consigamos apontar a nossa câmera. A arma secreta de Kummer, uma câmera de vídeo modificada e recondicionada para gravar em velocidades espantosas. Uma câmera de vídeo comum grava 30 frames por segundo. A câmera de Kummer grava mais de 7.000 frames por segundo. Essa capacidade de gravar numa supercâmera lenta revela detalhes desconhecidos sobre as descargas elétricas. Quando é detectada a chegada de uma tempestade, a equipe de Kummer prepara a câmera para capturar toda a fúria de um grande relâmpago. Somente depois que a tempestade passa é que a equipe pode examinar o material. Ainda acho que este é um dos melhores vídeos que já se fez de um raio. São 7.000 frames por segundo. Assim, a velocidade é desacelerada dramaticamente. A supercâmera lenta revela a verdadeira anatomia de um raio. Nos primeiros milissegundos depois da centelha inicial, uma descarga sai da nuvem. Ela é chamada de Step the Leader, guia segmentado. Movendo-se a 100.000 km por segundo, o raio zigue-zagueia para baixo em uma série de passos, cada um com 46 metros de comprimento. Então, ele se divide em várias partes diferentes, algumas das quais desaparecem e outras, você sabe, chega perto o suficiente do solo e faz uma centelha que desce através da fenda até o solo. Essa conexão até o solo liga o positivo ao negativo e a centelha salta. Em 1/1000º de segundo, as duas forças formam um pico de corrente, retornando a carga para a nuvem numa enorme explosão de luz e calor. O contato é feito e então fica iluminado demais para a câmera. Este é o pico da corrente.
Quando todas as correntes estão circulando através do canal, então desaparece. Toda a coisa saindo fora da nuvem, você pode ver no marcador de hora que mal chegam a 5 milissegundos. Menos do que 1/100º de segundo, daqui até aqui. Esses vídeos de alta velocidade revelam a anatomia do raio, mas em vez de responder perguntas, eles geraram mais mistérios. Uma vez que o raio começa, sabemos como ele se move e sabemos o que acontece quando ele atinge o solo. O grande mistério dos raios, em primeiro lugar, é saber exatamente como aquela centelha começa na nuvem de trovoada. O raio começa dentro da nuvem de trovoada. Quando gotículas de água da chuva se formam dentro de uma nuvem, as moléculas de H2O colidem, executando elétrons ao acaso de moléculas individuais. Cada elétron tem uma carga positiva ou negativa. Os elétrons positivos são mais claros e são carregados por updrafts para o alto das nuvens. Os elétrons negativos mais pesados descem para o fundo das nuvens. Quando uma nuvem de trovoada se desenvolve espaçadamente, esse grupo de elétrons cresce até que a nuvem se transforme praticamente numa bateria gigante com um polo positivo e um negativo. Numa bateria AA, os polos positivo e negativo produzem energia elétrica quando são conectados. Quando os extremos positivo e negativo de uma nuvem de trovoada se conectam, faíscas voam. A energia elétrica de um raio é inacreditável. 305 metros de raio contém várias centenas de milhões de volts de energia elétrica. Há energia suficiente no único milissegundo para iluminar uma casa média americana por um mês inteiro. 300 vezes mais energia necessária para matar um homem numa cadeira elétrica. O problema para os cientistas é este. É teoricamente impossível para uma simples nuvem de chuva gerar esse tipo de energia. As medições que foram feitas dentro da nuvem de trovoada sobre o tamanho desses campos elétricos serão quase sempre pequenas demais para criar uma centelha. O que cria essa centelha aparentemente impossível no interior da nuvem de trovoada? Para descobrir, os investigadores precisam entrar no centro de uma tempestade e, de alguma forma, forçar o raio a cair. É difícil compreender como os raios funcionam. Se você quer saber como eles começam dentro de uma nuvem de tempestade, você precisa estar dentro delas. Só que são lugares muito perigosos. O International Center for Lightning Research and Testing pode ter resolvido o dilema. Localizado na Flórida, um dos pontos do mundo de maior incidência de tempestades elétricas, o centro envia pesquisadores para o coração de uma nuvem de trovoada com foguetes. Quando Ben Franklin inventou o para-raios em 1749, as pessoas souberam que o raio era atraído pela mais alta estrutura na redondeza. O Lightning Research Center levou o conceito um passo à frente, usando modelos gigantes de foguetes como também para raios móveis de alta tecnologia para literalmente atrair o raio do céu. Durante a temporada de chuvas de verão, os investigadores carregaram os foguetes dentro de tubos de aço no alto da torre de lançamento. Fios encapados Kevlar à prova de explosões são então passados do foguete até um alvo seguro no solo. Quando as características nuvens de trovoada cúmulo-nimbo se juntam, os investigadores preparam para a decolagem. A caixa está armada. 212 armado. Assim que a nuvem passa acima deles, eles explodem o foguete dentro de seu centro. 3, 2, 1, fogo. O foguete conecta os polos negativo e positivo de uma nuvem de trovoada, liberando um raio e mandando 1 gigavolt pleno de eletricidade pura para os fios do para-raio voador. As informações do raio induzido artificialmente é introduzido no sistema sofisticado de detetores e sensores. Nós medimos cerca de 24 áreas por todo este local.
Os sinais são todos mandados de volta por fibra ótica e dentro do trailer de controle de lançamento temos um equipamento para receber os sinais. Medimos cerca de 85 sinais diferentes para cada queda de raio. O raio dura cerca de 1 segundo. Então é muita informação. Cada nuvem de trovoada contém raios-x e raios gama somente vistos anteriormente em estrelas em extinção e explosões nucleares. É realmente inesperado ver o que é essencialmente o mais poderoso fóton no universo criado em algo tão comum que vemos todos os dias como uma nuvem de trovoada. E isto pode ser a chave do mistério dos raios. Os pesquisadores agora acreditam que os raios na Terra podem ser auxiliados por explosão de estrelas em galáxias distantes. O raio é uma visão comum no céu do verão, mas investigações sobre o fenômeno revelam mais mistérios do que respostas. A grande questão em estudos de raios, em primeiro lugar, é qual é o mecanismo que, na verdade, cria descarga na nuvem de trovoada. As medições que têm sido feitas dentro das nuvens de trovoada são quase sempre muito pequenas para criar uma descarga pelos mecanismos normais que conhecemos. Foguetes foram usados para disparar descargas elétricas para estudo. Porém, mais uma vez, a descarga elétrica só mostrou mais mistérios. Em vez de expor a fonte da descarga do raio, os dados do foguete mostram algo ainda mais estranho. O raio contém não só eletricidade, mas raio-x. Vimos pulsos grandes e surpreendentes de raio-x. Isto estava acontecendo a todo instante. Eram tão brilhantes que estava cegando nossos instrumentos com os raios-x. Ninguém suspeitava que uma descarga elétrica, na verdade, continha raio-x. Eles são uma das mais poderosas formas de radiação no universo. Eles existem na extremidade do espectro de radiação, além do visível e luz ultravioleta. Os raios-x emitem muito mais energia do que a luz normal, literalmente penetrando na carne humana. Como os raios-x entram em um simples raio? O relâmpago não é quente o suficiente para gerar raio-x. Seria preciso cerca de 1 bilhão de graus Fahrenheit. E o raio nunca chega a temperaturas assim tão altas. Então algo bastante incomum está acontecendo. Para investigar o mistério de raio-x, a equipe da Flórida construiu um detetor para ser colocado perto da nuvem de trovoada acionada. O aparelho pode gravar uma descarga, depois transmiti-la para a máquina que pode reproduzi-la em câmera lenta, congelar frames ou aumentá-la com detalhes. E as gravações mostraram explosões projetando raios-x microsegundos depois da descarga elétrica. Mas os raios-x eram somente a ponta do iceberg. O raio contém algo ainda mais estranho e mais poderoso. Em 2003, meu colega e eu trabalhávamos nos instrumentos no Lightning Center. E estávamos também examinando os registros e percebemos algo muito estranho. Nós vimos o que parecia ser um flash de raios gama. Esses raios gama pareciam estar passando por toda a área, vindo da nuvem de trovoada acima, talvez uns 3 quilômetros acima. Nós não esperávamos ver raios gama vindo das nuvens de trovoada. Aquilo era inacreditável, certamente uma grande descoberta. Os raios gama têm a maior energia de qualquer onda do espectro eletromagnético. Gerada por átomos radioativos, são produzidos somente pelos eventos mais poderosos do universo. Explosão solar ou supernovas, uma grande explosão de estrelas. Os físicos então acreditavam que não havia ocorrência natural de raios gama em nosso planeta. Mas em 1994, um satélite da NASA em busca de raios gama acidentalmente descobriu e registrou esses raios na Terra. E essas explosões bizarras de radiação surgiam somente durante as descargas elétricas. Pesquisadores descobriram que o raio mais modesto e comum
de alguma forma contém a energia de uma estrela em explosão. Isto é quase um paradigma. As pessoas são fascinadas por esses flashes de raios gama terrestres, mas elas olham para o local errado. Elas acham que eles vêm do ponto mais alto da atmosfera, quando na verdade eles vêm das nuvens de trovoada. Os registros mostraram que os raios gama terrestres apareceram 1,24 milissegundos antes de cada raio. Esse fato pode solucionar o mistério e explicar como uma nuvem de trovoada comum pode produzir tal energia intensa em um raio. A poderosa descarga inicial do raio pode vir de partículas de grande energia criadas por explosões de estrelas no espaço sideral. Quando uma dessas partículas entra em nossa atmosfera, inicia-se um efeito cascata chamado de quebra desenfreada. A quebra desenfreada ocorre dentro das nuvens de trovoada quando os elétrons são acelerados a quase a velocidade da luz por fortes campos elétricos. Assim como dominós caindo um após o outro, esses elétrons desenfreados geram mais elétrons desenfreados ao colidirem com moléculas de ar. O resultado é uma avalanche de partículas de alta energia, criando uma explosão da corrente que viaja na velocidade do raio. Essa avalanche de partículas de alta energia colidem com o campo elétrico da nuvem de trovoada, gerando energia suficiente para descarregar 1 gigavolt de eletricidade, que chamamos de raio, como também libera as explosões terrestres de raios gama. Os raios cósmicos caem constantemente em nosso planeta. Mas quando uma nuvem de trovoada desenvolve uma grande carga elétrica, basta apenas um desses raios para iniciar a cascata de energia chamada raio. Esses raios cósmicos vêm da explosão de estrelas. Eles vêm de explosões de supernovas. Assim, se essa teoria é verdadeira, há uma conexão entre o raio que você vê ao alto e a explosão de uma estrela em algum local da galáxia. Entretanto, essa extraordinária descoberta sobre a fonte do raio não começa a solucionar seus mistérios. O primeiro objetivo é descobrir como o raio funciona. Assim que entendermos como ele faz e o que ele faz, poderemos então começar a avançar nas formas de também predizer o que ele vai fazer. E talvez possamos descobrir formas de desviar o raio. A energia do raio pode ser mais penetrante e mais mortal do que simplesmente explosões de eletricidade e raios cósmicos. As mais recentes pesquisas mostram que cada raio pode literalmente envenenar o ar que respiramos. Mas o que é isso? On the Discovery. Cada descarga elétrica num céu de verão é dramática e potencialmente fatal. Mata dezenas de pessoas e fere centenas a cada ano. O raio causa mais de 17 incêndios anualmente, queimando mais de 2 milhões de acres só nos Estados Unidos. O que estamos mostrando? E os cientistas agora acreditam que o raio poderia estar literalmente nos envenenando. Mas o raio pode ferir seres humanos. E do ponto de vista da química, o raio, na verdade, contribui significativamente para a atmosfera. A contribuição do raio à atmosfera é nada mais do que toxinas ambientais poderosas. O Dr. Renzi Zhang criou um aparelho que pode ser chamado de raio na garrafa. Ele revela como o raio pode envenenar o ar que respiramos. Na natureza, um raio padrão tem 1,6 km de comprimento, mas somente 1 polegada de largura na sua área mais poderosa, o canal quente. Embora a longevidade da descarga elétrica seja menor do que 1 segundo, nesse tempo seu canal quente chega a 28 mil graus Celsius. A essa temperatura, o canal quente rompe todas as moléculas em seu caminho. O raio simulado no aparelho do Dr. Zhang atinge a mesma temperatura. E assim que as moléculas na atmosfera são rompidas, um analisador químico suga o ar eletricamente alterado.
O teste revela que um dos maiores subprodutos de uma descarga elétrica é o poluente industrial ozônio. O ozônio na estratosfera acima da Terra protege o planeta da radiação ultravioleta. Mas o ozônio no nível do solo é tóxico. O ozônio é o maior componente do smog, e estudos da poluição do ar mostraram que o ozônio prejudica o tecido dos pulmões e do coração. Pode causar irritação nos olhos, problemas respiratórios e crises de asma. O efeito do ozônio na poluição é bem conhecido. O impacto do raio foi surpreendente. Toda vez que um raio cai na Terra, enormes quantidades de ozônio são liberadas do núcleo central incandescente. Um estudo mostra que um raio médio libera 190 quilos de ozônio, equivalente à produção diária de ozônio de 3.650 carros juntos. O raio pode não só derrubar eventualmente uma árvore, como literalmente afetar todo o planeta. De fato, nova pesquisa revela que o raio às vezes tenta não interferir no planeta com explosões gigantescas de eletricidade que não atingem a Terra, mas interferem mais acima, nos limites do espaço. Em 1989, cientistas atmosféricos inadvertidamente gravaram explosões misteriosas de luz acima das nuvens. Os lampejos gravados eram curtos, de 10 a 100 milissegundos, 20 vezes mais rápidos do que um piscar do olho humano. Mas sugeriram que um novo tipo de raio nunca testemunhado antes estava à espreita lá no céu. Essas explosões foram apelidadas de sprites por sua deslumbrante beleza e comportamento indefinível. Mas seriam eles uma nova forma de raio ou estariam relacionados aos raios terrestres? Talvez o mais importante, essas erupções espaciais provocam os mesmos danos que os raios normais? A videocâmera de velocidade do engenheiro Stephen Kummer é perfeita para capturar os indefiníveis sprites. Se você capturar um sprite em velocidade normal e depois olhar o vídeo quadro a quadro, o sprite provavelmente estará presente em apenas um frame do vídeo. Por isso não se vê nada de dinâmica. Como começou, como se expandiu, o que realmente aconteceu lá. Assim, se você quiser ter alguma noção de como os sprites realmente se desenvolvem, precisará de uma câmera com mais capacidade, que possa gravar vídeos em altas velocidades. Quando chega uma tempestade, um computador controla a câmera para começar a gravar sempre que detectar uma luz. As câmeras capturam o fenômeno indefinível. 1 segundo de tempo real leva 5 minutos para passar nesta filmagem de alta velocidade. Podemos ver quadro a quadro? Claro. Antes da criação da videogravação em alta velocidade, acreditava-se que os sprites eram figuras disformes de luz. Em mais de 7.000 frames por segundo, os sprites assumem formas individuais específicas que podem ser examinadas e medidas. Os sprites provam ser enormes. Seus corpos vermelhos brilhantes florescem para cima de 48 a 96 quilômetros, enquanto anéis azuis minúsculos nadam para baixo como águas vivas. Alguns deles são muito grandes e contêm muitos elementos, e alguns são muito simples e são apenas colunas muito finas, com não mais do que 100 metros de largura, que se estendem por dezenas de quilômetros de comprimento. A câmera de alta velocidade de Kummer e sua equipe ajudaram a solucionar o mistério dos sprites. Registros de rádio ligados ao vídeo revelam que cada sprite é um subproduto bizarro de um raio, a descarga elétrica terrestre. Eles são disparados milissegundos depois de uma descarga elétrica normal, ecoando o raio terrestre com um lampejo nos céus. E a descoberta dos sprites revelou todo um domínio similar de fenômeno elétrico de grande altitude, com nomes divertidos como Elvis, Jatos Azuis, Trolls. Mas seus nomes graciosos são decepcionantes. Essas criaturas recentemente descobertas estão provocando destruição na atmosfera do espaço. Cuida de quem cuida do bebê. Em
1989, os meteorologistas descobriram o fenômeno chamado sprites, raio indefinível e raro que se estende pelo espaço. Acontece que esse mega-raio era somente um tipo de toda uma espécie de descargas elétricas bizarras que acontecem bem acima das nuvens. Um dos mais espetaculares desses eventos é chamado de jato azul. Ele foi descoberto em 1989 em um vídeo da Space Shuttle. Essas explosões de eletricidade se projetam do topo das nuvens de trovoada e alcançam altitudes de 48 quilômetros acima da Terra. Embora se movam a velocidades de 240 quilômetros por segundo, seu longo alcance significa que eles duram muito mais do que os sprites indefiníveis. Porém, o mais recente vídeo sugere que alguns jatos azuis podem ser 2 vezes maiores do que anteriormente acreditava-se ser possível. Há cerca de 5 anos, um desses jatos foi visto e, na verdade, cruzou a distância de uma nuvem de trovoada até o espaço a quase 80 quilômetros de altitude. E por isso agora nós os chamamos de jatos gigantescos, capazes de cobrir a toda uma distância do Sol, basicamente até o espaço. Os jatos azuis não são só mega-raios a alcançar o espaço. E só agora estamos descobrindo exatamente quais danos são causados pelo raio espacial. O aspecto mais brilhante do fenômeno é chamado de Elvis. Quilômetros acima até de raios de Sprite, esses flashes altamente poderosos são enormes e se expandem rapidamente em até 402 quilômetros de um lado a outro. Esses Elvis gigantescos são também mais indefiníveis e duram literalmente 1 milissegundo. Os Elvis sobem mais do que os jatos azuis, a altitudes de 120 quilômetros acima da superfície da Terra. Mas esse raio espacial pode ser mais prejudicial à alta atmosfera do que o raio terrestre pode ser a edificações ou florestas. Os Elvis crescem para cima rapidamente, para além da atmosfera terrestre, numa região chamada de ionosfera. É uma névoa espessa de elétrons e íons que circundam o planeta. A névoa é tão espessa que é usada para reflexão de ondas de rádio para comunicação com tudo, de submarinos a satélites. Mas o raio espacial, como Elvis e Sprites, podem afetar a manta de proteção vital sobre o planeta. Que efeito essas coisas têm sobre a ionosfera, tempestade após tempestade? Estamos trabalhando basicamente para capturar cada um deles de forma que possamos quantificar seus efeitos. Mas somente 20 milissegundos. Isso. O Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Stanford escaneia o planeta em busca de Elvis. A chave para detectar os Elvis não vem da visão, mas do som. Os pesquisadores escutam ondas de rádio de baixa frequência ao redor do mundo. Os Elvis rompem essas ondas de baixa frequência e dão uma dica à equipe de onde estão ocorrendo e por quê. Se a equipe de Stanford pode relacionar o tipo de tempestade com o número de Elvis que produzem, podem estimar o impacto sobre a ionosfera ao redor do globo. Como os Sprites, os Elvis são subprodutos de um raio normal. A força descendente de um raio produz um movimento oposto e violento de ondas eletromagnéticas em direção ao espaço. Somente uma descarga elétrica incomum e poderosa pode criar um fenômeno intenso chamado ELF. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram uma forma de gravar a curta vida dos Elvis com um aparelho chamado Fotômetro Grande Angular de Sprites, Wide Angle Sprite Photometer, ou WASP. 12 instrumentos fotossensíveis são agrupados, cada um capaz de gravar a menor partícula de luz, luz que a videocâmera nunca poderia gravar. Você está gravando efetivamente 25 mil frames por segundo. Não há um único elfo que possamos perder numa tempestade desta forma. Até agora os resultados são perturbadores. Os Elvis são poderosos o suficiente para romper qualquer telecomunicação que esteja na ionosfera. Um satélite GPS poderia sair do curso cerca de 100 metros.
Teoricamente, isso poderia resultar no avião no nevoeiro fazer um pouso por instrumentos somente para descobrir que errou a pista em mais de 100 metros. Nenhum acidente foi diretamente rastreado por um raio espacial até agora. Mas numerosos acidentes e falhas na comunicação do passado podem, na verdade, ter sido causados pela interferência dos Elvis. Somente agora os pesquisadores foram capazes de descobrir quando e onde os Elvis cairão. O impacto do raio no limite do espaço pode ser mais chocante do que qualquer outro, mas os efeitos dos raios são mais terríveis quando estão mais próximos da Terra e literalmente ameaçam todos os aviões no ar. Quando eu fui colocar todo o meu... O raio é bonito e fatal. Mata mais de 70 pessoas por ano na América e fere seriamente pelo menos 750. Mas por mais perigoso que seja no solo, o raio é igualmente perigoso no ar. Aeronaves comerciais voam através de tempestades diariamente, significando que a ameaça de uma descarga elétrica é um perigo sempre presente para os aviões. Cada aeronave comercial é atingida em média uma vez por ano. Assim, o raio é uma ameaça diária. Imagine voar a 33 mil pés no ar num dia de tempestade. Quando seu avião passa por uma nuvem, é subitamente assaltado, sacudido por um poderoso lampejo de luz. E em raras ocasiões, o raio pode atingir o tanque de combustível, provocar uma explosão e derrubar todo o avião em chamas, matando todos a bordo. Um desastre dessa magnitude não acontece desde os anos 60, graças a novos padrões de exigência da Administração Federal de Aviação, que exige que toda aeronave seja testada contra raios. A Lightning Technologies Incorporation está à frente dos testes de aviação e aeroespacial há décadas. Somos especializados em proteção a raios com sistemas e instalações de tecnologia altamente avançadas, incluindo aeronaves, veículos espaciais e até parques temáticos recreativos. Para testar como uma aeronave pode suportar um raio, os engenheiros da Lightning Technologies criaram uma réplica exata. O modelo está suspenso abaixo de uma máquina que simula o raio. O laboratório de testes 465 pés quadrados produz campos elétricos acima de 1,5 milhão de volts. Cada descarga capturada digitalmente em um disco rígido, de forma que pode ser examinado em câmara lenta. A menos que não esteja adequadamente protegido, o sistema elétrico inteiro de um avião pode queimar com um único raio, na medida em que 100 mil volts de eletricidade pura corta a comunicação com o solo, avaria o painel de instrumentos e destrói os mecanismos de navegação. O primeiro nível de proteção começa no exterior do avião, onde os instrumentos são mais vulneráveis à energia do raio. Existem muitos equipamentos instalados no exterior da aeronave. As antenas que ajudam o piloto a navegar ou se comunicar com o controle de tráfego aéreo no solo. E existem sondas de registros aéreos que medem a altitude e a velocidade aérea da aeronave. E todos eles estão localizados na parte externa da aeronave, por isso são alvos em potenciais dos raios. Os perigos pioram quando um raio entra literalmente no avião. Toda vez que um avião é atingido por um raio, o raio entra no avião como pelo nariz e sai por um segundo local da aeronave como pela cauda. Quando a corrente circula através da estrutura da aeronave, existe um campo magnético que envolve a corrente. Os campos magnéticos são talvez o efeito mais surpreendente e letal dos raios, causando danos imprevisíveis aos mais delicados instrumentos da aeronave. Hoje, a maioria das funções de navegação da aeronave são feitas por eletrônica.
E os eletrônicos são progressivamente complexos e progressivamente sensíveis a voltagens induzidas por raio que acontecem quando o avião é atingido por um raio. Em apenas microsegundos, este campo magnético sobre tensão pode causar danos suficientes para fazer o avião guinar impotente e perder o controle. É por isso que os cientistas precisam testar os efeitos de alta voltagem em instrumentos de voos. Pegamos certos sistemas elétricos da aeronave, principalmente aqueles que executam funções críticas como controles de voo e os sistemas de controle eletrônico do motor, e levamos estes para a bancada de testes. Injetamos esses fenômenos transitórios no sistema e observamos atenciosamente a sua atuação para garantir que ele não está danificado ou descontrolado. O teste do FAA foi um sucesso. Blindagem, aterramento e tecnologia de supressão sobre tensão permitem às mais modernas aeronaves resistirem aos piores efeitos do raio. Um jato de 408 mil quilos feito de fino alumínio, repleto com milhões de circuitos eletrônicos, podem voar seguramente através mesmo das mais devastadoras das tempestades elétricas. De fato, nenhum avião na Europa ou América foi derrubado por um raio em 25 anos. Novas descobertas em meteorologia e física revelam os terríveis efeitos de uma tempestade elétrica. Mas para alguns, os resultados terríveis dos raios são menos científicos e mais pessoais. Mas o que é isso? O raio ainda é um dos fenômenos mais comuns e misteriosos do mundo natural. Ao redor do globo, há 100 quedas de raios a cada segundo. Os americanos têm 2 vezes mais chances de morrer por raios do que furacões, tornados ou nevascas juntos. A energia do raio é particularmente mortal quando atinge o corpo humano. Um raio é 1000 vezes mais forte do que um choque de uma tomada padrão de 120 volts. Sua energia pode fazer com que a carne humana se incendeie espontaneamente. Ele pode literalmente causar uma parada cardíaca. Sua energia elétrica pode causar morte cerebral. Porém, o mais estranho é que um raio nem sempre mata. 800 a 1000 americanos em média são atingidos por raios a cada ano. Desses, menos de 10% morrem. São 90 pessoas por ano. Mas isso também significa que 900 pessoas são atingidas anualmente e sobrevivem. Algumas têm sérios problemas. Outras quase não têm consequências. Os danos dos raios normalmente podem ser prevenidos, evitando-se tempestades, mas nem sempre. Há um tipo ainda mais estranho e mais mortal de raio espreitando nas nuvens de trovoada, que pode cair sem avisar sob céus ensolarados a quilômetros de uma tempestade. Ele é chamado de raio positivo, mas seu apelido é Bolt from the Blue, raio caído do céu. A maioria dos raios são torrentes de íons de carga negativa, mas 5% dos raios são explosões de carga positiva, não do centro ou da base da tempestade, mas do alto. Esse raio de carga positiva pode ser de 6 a 10 vezes mais poderoso do que o raio típico. A carga é tão poderosa que explode para frente em uma trajetória quase horizontal, até de repente guinar para o solo, às vezes quilômetros acima da tempestade elétrica móvel. O raio positivo pode cair a 40 quilômetros de distância da tempestade, atingindo pessoas ou objetos aparentemente a salvo sob o céu ensolarado, dando a essas poderosas explosões o apelido de Bolt from the Blue, raio caído do céu. O raio positivo é muito mais poderoso e perigoso do que sua forma mais comum, liberando 1.000 milhões de volts de eletricidade pura em um único segundo. Ainda em alguns casos, uma pessoa atingida pelo raio não só sai ilesa, como pode miraculosamente mudar. Caso em questão, Dr. Tony Chicoria.
Enquanto fazia um piquenique em Nova York em 1994, Sikoria foi atingido por 100 mil volts de eletricidade pura. Era um bonito dia e havia algumas nuvens à distância às quais não dei atenção. Resolvi que seria melhor ligar para minha mãe e, de repente, eu ouvi um grande estrondo. E aquele lampejo gigante de luz saiu pelo telefone e me atingiu no rosto. E, de repente, eu estava cercado por uma luz branca azulada e eu fui realmente atingido pela sensação que veio com ele. Foi uma sensação mais pacífica e adorável que eu podia imaginar. Nunca tinha visto nem sentido nada igual. Tony acordou e encontrou um estranho fazendo ressuscitação nele. Embora ele sentisse dor, Sikoria apresentou poucos efeitos físicos em longo prazo da enorme explosão de eletricidade aérea. Mas então o encontro de Sikoria com o raio se tornou bizarro. Semanas depois, ele foi dominado por uma sensação desorientadora. Ele ouvia música na sua cabeça, música que ele nunca ouvira antes. Acompanhando, veio uma súbita obsessão por música de piano. Comecei a ter um desejo de ouvir música de piano e pensei, isso é muito estranho. Cirurgião de formação, Sikoria nunca teve qualquer interesse por música antes dessa descarga elétrica. Eu pensei, ouvir não é suficiente, eu tenho que aprender a tocar. E eu vou aprender. Ele começou a aprender sozinho a tocar piano. Mais estranho, uma música original começou a fluir inexplicavelmente de seu cérebro para seus dedos. Parecia que eu estava sintonizado numa frequência. E aí me abri para a música. E ela começou a vir. E há momentos em que ela vem em tal intensidade que eu fico totalmente dominado. O talento surpresa foi perturbador. Eu não entendia o que havia me acontecido. Havia pouca coisa escrita sobre pessoas atingidas por raios que sobreviveram. De alguma forma, 100 mil volts de eletricidade alteraram o cérebro de Tony Sikoria e liberaram o talento de compor música. Um neurologista examinou Sikoria e criou uma teoria sobre sua transformação. Ele acha que eu sempre tive genes para música, sempre. Mas eles estavam trancados ou reprimidos, sei lá. Mas nunca foram ativados. E o raio tirou a poeira desses circuitos e agora estão abertos. Seja qual for a razão, o talento musical de Sikoria induzido pelo raio resistiu. Uma de suas composições é adequadamente chamada de Sonata do Raio. O raio pode matar, mas também pode liberar talentos inimagináveis. Desde o começo dos tempos, a humanidade respeita a força misteriosa dos raios. Descobertas tecnológicas revelaram novas informações sobre raios do céu. Mas em alguns casos, a pesquisa somente intensificou o mistério. Então, quando o próximo raio iluminar um céu de verão, lembre-se que cada estrondo de raio foi disparado por um íon de uma estrela distante em explosão. E cada trecho recortado de luz alcança o limite do espaço e as moléculas de ar que você respira enquanto escuta um trovão distante. Versão brasileira Audiocorp.